O senhor assumiu a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente no dia 25 de novembro de 2025. Como foi esse início de trabalho e quais desafios encontrou logo nos primeiros dias? Eu iniciei na Secretaria de Administração, atendendo um chamado do professor José D'Amato e do Cabo Rominho, e senti bem à vontade lá. Afinal, na escola Raul Soares, que eu trabalhei durante anos, os processos eram os mesmos, né? Licitação, gestão de contratos e gestão de pessoas. O que mudava, obviamente, é a escala. Gerir um município é uma coisa, gerir uma escola é outra coisa. Mas eu fiquei muito feliz, conseguimos avançar com bastante coisas, né? No que se refere, por exemplo, ao aumento dos servidores, na garantia de direito das mulheres em poder usufruir ou participar do momento mais importante da vida da mulher, que é a gravidez, e ela deixa de ser punida com o tempo para contagem na aposentadoria. Derrubamos esse decreto, derrubamos o decreto que estipulava, por exemplo, as doenças que faziam jus à alimentação, ao Vale Alimentação. Então, assim, foi um momento muito importante. Iniciamos uma conversa muito produtiva com a associação e com o sindicato dos trabalhadores da Prefeitura de Ubá. Então, foi muito feliz o nosso momento lá. Depois o professor José D'Amato percebeu que a gente podia contribuir um pouco mais com a articulação política. Ele me chamou para a Secretaria de Governo. Ficamos lá um tempo também, conseguimos aproximar bastante o Poder Legislativo da nossa gestão, né? Essa interlocução entre os secretários, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas surgiu a necessidade, né? Junto à Secretaria de Agricultura e Ambiente, devido a um problema de saúde que o professor Caetano passou, e como a gente está sempre disposto a contribuir, eu vim para o lugar que eu mais queria ocupar. Que pena que foi para substituir num caso de doença. Mas eu, pela minha formação, eu sou geógrafo, sou licenciado e bacharel em geografia, sou mestre em geografia pela UFV, e toda a minha área acadêmica foi na área ambiental e de planejamento urbano. Então me senti muito à vontade, ao mesmo tempo que os desafios eram muito grandes, né? Eu vim para a secretaria num momento difícil, no momento que nós precisávamos realinhar o processo, o planejamento e dar mais ênfase a alguns setores que a gente percebia que a gente podia contribuir, como, por exemplo, a agricultura. Ao assumir a pasta, qual diagnóstico o senhor fez da situação da agricultura e das questões ambientais do município de Ubá? As questões ambientais, elas já são prioridade por si só, né? Então, a preocupação do município com as questões ambientais, elas são enormes, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas a gente percebia que a gente podia dar uma atenção maior à agricultura, principalmente os pequenos produtores rurais. Daí a necessidade de nós criarmos alguns projetos que estão em andamento, projetos esses que eu tenho assim, um carinho muito grande e tive a felicidade e a sorte de chamar para ajudar a gerir esse processo o Paulo Gomes, que é um excelente gerente de agricultura, um agrônomo muito bem formado, muito capacitado, e nós estamos com alguns projetos importantes. Tem um projeto Porteira Dentro, que a gente quer colocar em funcionamento para agora, que é de atribuir aos produtores, pequenos produtores rurais, alguns serviços internos para que eles possam melhorar a sua capacidade produtiva. Nós estamos restaurando o grande projeto das barraginhas, que é para conter as águas nas propriedades rurais, para ajudar na produção da água, né? Isso através do PSA, e estamos retomando o cadastramento dos produtores. Nós estamos com projetos, por exemplo, de melhoria genética para os produtores de leite, para os criadores de gado. Nós estamos trabalhando isso também.
Retomamos uma parceria muito forte com o Sindicato dos Produtores Rurais, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais também, a gente tem uma proximidade muito grande, e com isso a gente tem evoluído para uma gestão também mais participativa e dedicada com a nossa feira municipal, que eu acho que ela é o grande elo dos pequenos produtores com os consumidores finais. Quais são as principais prioridades da Secretaria para o ano de 2026, tanto na área rural quanto ambiental? Na área ambiental, principalmente na área urbana, nós temos alguns desafios grandes, né? Como, por exemplo, a questão da gestão dos recursos hídricos, a gestão do nosso rio-bar, a perspectiva de nós melhorarmos a drenagem do rio-bar, conservando o seu curso. Isso é um desafio muito grande, né? Outros desafios que a gente tem, que tem se tornado assim, um grande problema ambiental urbano para os municípios, é a questão do mato, das ervas daninhas, porque se tornou assim um grande problema. É só pesquisar na internet, se você perceber, os grandes municípios do país estão com esse desafio, com esse grande problema, que é o problema da gestão desses matos, da capina, porque nós não utilizamos mais capina química. Aquele famoso Roundup, ou algo parecido a isso, não é utilizado mais. Então nós estamos tendo um grande desafio, e temos que estar preparados para isso, né? Nós estamos adquirindo agora, eu quero anunciar aqui de antemão, 2 capinadeiras urbanas, né? Um investimento de R$70 mil, para que nós possamos fazer o trabalho bem feito, porque a população ela precisa ser atendida. Então, se nós não podemos usar mais a capina química, nós não podemos deixar o mato. Então, para isso, nós estamos evoluindo com tecnologia. E outra ação que eu acho de extrema importância, e eu gostaria muito de passar aqui em primeira mão para vocês, que é a questão do projeto que nós estamos criando, que é o Disque Árvore. Então, a população que sentir necessidade da mudança do microclima, de melhorar a qualidade de vida urbana, de diminuir um problema muito sério no país, que é o problema da ilha de calor, que tem feito com que a temperatura suba muito na área urbana, porque quando a gente fala de aquecimento global, a gente está falando da temperatura média subir 1,5, 2 graus em 100 anos. Agora, quando a gente fala da área urbana, é 3, 4, 5 graus de diferença da área rural. Então, nós estamos investindo nesse projeto, que é o Disque Árvore, estamos adquirindo mudas, um automóvel, nós temos uma agrônoma que vai ficar responsável por isso, com o seu ajudante, que é o seguinte: a pessoa sentiu necessidade de uma árvore na frente da sua casa, ela vai ligar, ela vai pedir uma árvore, isso é totalmente gratuito, não tem nenhum custo para o contribuinte, né, de forma direta. E esse especialista vai lá, vai identificar qual é a melhor espécie, se está embaixo de uma rede elétrica, o que pode ser feito, e nós vamos plantar e dar o primeiro suporte para que essa árvore se desenvolva. Que ações estão sendo planejadas ou já executadas para fortalecer o pequeno e médio produtor rural do município? Ainda sobre os produtores rurais, a gente quer dar todo o apoio necessário. Como eu disse, nós estamos fortalecendo o vínculo com o Sindicato dos Produtores, nós estamos preocupados com as estradas vicinais, aí vem a nossa atribuição, que é cuidar do mato para que ele não ocupe as áreas, né, de vias, tanto da produção, quanto, por exemplo, de alunos da zona rural. Então, nós estamos atentos a isso, nós estamos incentivando a produção através de alguns aportes que a gente tem dado, como equipamentos agrícolas, como insumos também. Isso tudo agora nós estamos, após um planejamento, conseguindo colocar em prática.
Insisto que os produtores rurais, pelo que nós já fizemos de encontros com eles, o grande desafio é a questão da água no município. Os produtores, eles insistem que o maior desafio deles é a questão da água. E para que isso deixe de ser um problema e passe a ser uma solução, nós também estamos investindo na manutenção das barraginhas e de outros instrumentos também. Nós estamos, junto ao governo do estado, trabalhando para conseguir adquirir equipamentos para irrigação, junto à Emater, e algo nesse sentido também. A manutenção das estradas vicinais é uma das maiores demandas do meio rural. Como a Secretaria tem atuado nessa área? E quais melhorias a população pode esperar? A atribuição da Secretaria de Agricultura e Ambiente no que se refere às estradas rurais é a manutenção para que se evite que os matos ocupem as vias. A outra parte, que é aquilo que eles mais anseiam junto à questão da água, que é a questão do ir e vir, aí é a atribuição da Secretaria de Obras. Quais políticas públicas estão sendo desenvolvidas para conciliar crescimento econômico com preservação ambiental em Ubá? Conciliar crescimento econômico com preservação ambiental, que eu prefiro chamar de conservação, porque a preservação dá a ideia de que o ambiente é intocável, né? E ele tem que ser um ambiente equilibrado. É um desafio para qualquer município, ou melhor, para todos os municípios do país e, quiçá, do mundo, né? Então, a gente tem procurado, junto a outras secretarias, criar políticas que possam fazer com que o crescimento econômico ocorra, como, por exemplo, a política que altera as APPs consolidadas de área urbana, né? Mas que faça com que a nossa principal riqueza, que é a qualidade ambiental, não se perca. Essa é uma. Como eu citei anteriormente, cuidar do nosso rio Ubá é de fundamental importância. Então, aquilo que a gente faz na zona rural, ela vem ao encontro dos desafios urbanos, né? Então, se a gente procura incentivar a manutenção das matas, se a gente procura incrementar o reflorestamento de algumas áreas, se a gente aumenta e mantém as nossas barraginhas, a gente garante um fornecimento de água adequado. Sem dúvida nenhuma, isso vai ser um dos grandes desafios para os municípios do país, né? A gente percebe, por exemplo, um mega município, né? Ou melhor, uma região metropolitana como São Paulo, que tem índices pluviais altíssimos, reservatórios grandes, tendo dificuldade na manutenção desses mananciais. Imagine nós que estamos numa microbacia, que tem um estresse hídrico muito grande, nós temos pouca água no município, né? Ou pouca água sendo preservada, sendo mantida onde elas deveriam ser mantidas. Então, a preocupação da Secretaria, sem dúvida nenhuma, principalmente com recursos hídricos, ela é muito grande. Como a Secretaria trabalha o equilíbrio entre fiscalização ambiental e educação da população para práticas mais sustentáveis? Outra atribuição da nossa Secretaria é o setor de fiscalização do município, né? Posturas, obras e a fiscalização ostensiva ambiental. Porque a fiscalização do licenciamento, ela é atribuição da Secretaria de Planejamento. Então, nós estamos com uma forma de trabalho um pouco diferenciada com o setor de fiscalização, obviamente, que tem a sua atribuição de fiscalizar, de ser ostensivo, mas também de incentivar, ou melhor, de levar as informações para aqueles que precisam. Nós estamos entrando num momento muito importante da Secretaria, que é o momento de licitar uma nova empresa que vai gerir os recursos, os resíduos sólidos do município.
né? Então esse é um momento crucial. E a gente tem certeza absoluta que o município tem que fazer o seu papel mesmo, que é o papel de gerir o recurso, de recolher o lixo doméstico, de encaminhar para um local adequado, de fazer com que esse lixo não fique disponível no meio ambiente sem uma coleta decente, mas é muito importante que a população participe disso, né? Não adianta nada nós termos métodos sofisticados, termos caminhões que coletam na hora certa, que ainda não é a nossa realidade, mas que eu tenho certeza que será, se a população não contribuir. Porque a questão do lixo é uma questão muito séria e ela leva a um sentimento coletivo, porque eu costumo dizer que se a gente joga um papel de bala no chão, a gente não vai destruir o planeta e nem sujar a cidade. Se você jogar um papel de bala todos os dias, também não vai destruir o planeta e não vai sujar a cidade. Bom, desde que seja apenas você, porque se todos tiverem o mesmo pensamento, aí o dano ambiental é quase que irreparável. A Secretaria tem buscado parcerias com o governo do estado, órgãos federais ou instituições como Emater, IEF e universidades. Que resultados já podem ser citados? Sobre a Emater, nós acabamos de renovar o nosso convênio, né? Nós tivemos em Brasília há muito pouco tempo, atrás de recursos junto ao governo federal, né? E nós vamos participar de algumas ações, principalmente na área ambiental e na área dos pequenos produtores rurais, né? A gente vai participar de alguns editais e isso é de fundamental importância para a gente. Nós temos um vínculo muito grande junto ao UFV, principalmente, desculpa a redundância, mas vinculadas ao professor Caetano, ao professor Geraldo da FUNI. Então, assim, a UFV é um grande parceiro, a UENG é uma grande parceira nossa, né? Ministério Público é um grande parceiro nosso. Então, a gente acredita muito que a gente só vai conseguir avançar se nós tivermos todos esses entes juntos, né? Pensando no município melhor. Como o senhor avalia o diálogo da Secretaria com as comunidades rurais e associações de produtores? Esse contato tem sido frequente? Eu estou ouvindo, né, dos produtores rurais que essa aproximação nunca aconteceu tão frequente como nós estamos fazendo agora. Nós tivemos a oportunidade de reunir 2 vezes com os produtores rurais, uma de certo modo alinhada com o Sindicato dos Produtores e a outra de forma independente, né, no Salão Azul da Prefeitura Municipal. As portas estão sempre abertas, a gente acredita que o diálogo é a melhor forma da gente poder trabalhar. Nós tivemos esse diálogo também com a feira municipal, com os feirantes, e estamos trazendo notícias alvissareiras para aquele que é o maior, eu tenho como o maior patrimônio cultural e também, por que não, social do nosso município, que é a feira municipal. Muitas demandas chegam à Secretaria por meio de vereadores e lideranças comunitárias. Como o senhor organiza essas solicitações e define prioridades? Nós pegamos num momento muito difícil, né? O momento de chuva, o verão, é um momento complicado para a gente seguir um planejamento a fio, né? Imagina que esse planejamento não foi feito de acordo com aquilo que a gente percebe em termos de importância. Então, a gente precisa conciliar o planejamento com as necessidades que a população demanda diretamente com o seu vereador, que é a pessoa mais próxima a ela. Então, a gente cria um fluxo, e além desse fluxo, através dos ofícios, dos encaminhamentos, a gente também tem um diálogo muito próximo com todos os vereadores, sabe? A gente tem como linha de criar na Secretaria
de Agricultura e Ambiente um espaço mais aberto para ouvir e principalmente sanar as demandas. Eu costumo dizer que eu não coloco nada na gaveta. O que é pedido, o que é demanda, a gente encaminha. É claro que, infelizmente, a gente ainda não está dando conta de tudo, mas a gente espera que daqui a alguns meses o planejamento verdadeiramente dito passe a funcionar e levar resultados melhores para a população. Além da zona rural, quais ações estão sendo pensadas para melhorar a gestão ambiental dentro da área urbana de Ubá? A questão da área urbana é aquilo que nós estamos dizendo. O Parque Municipal está caminhando, nós estamos fazendo algumas aferições, algumas medições para que nós tenhamos o suporte do Ministério Público, né, e de outros setores. A menina dos olhos do nosso prefeito, né? A gente tem um parque municipal, isso é muito importante. A manutenção da qualidade dos logradouros, sem os grandes desafios que são os matos, também é uma prioridade nossa. A melhoria da qualidade do clima urbano, com a reposição e a arborização de vias e do projeto Disque Árvore também é um grande programa que a gente está implantando e, sem dúvida nenhuma, a manutenção e a melhoria do fluxo do Rio Ubá. Esses são, talvez, as grandes metas, os grandes desafios e, ao mesmo tempo, assim, as grandes políticas públicas que nós vamos colocar em funcionamento. Que legado o senhor espera deixar à frente da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente ao final da sua gestão? Como eu disse no início, é a minha formação. Então eu estou num lugar que eu tenho prazer, eu sinto muito prazer em vir para cá. Eu tenho uma equipe muito boa, muito qualificada e dispostos a trabalhar e a transformar a realidade do município. Eu penso que hoje nós estamos tendo a oportunidade de gerir a nossa casa, porque a questão ambiental, a ecologia, que é o estudo da casa, é o grande desafio da humanidade. Então a gente sabe que a gente passa e que outros virão, mas que nós vamos deixar na nossa cidade a nossa maior riqueza, que são os nossos filhos, os nossos netos. Então, trabalhar para melhorar a qualidade ambiental é um prazer enorme e eu quero poder contribuir um pouquinho para isso aqui no nosso município. Como a população pode acompanhar os projetos, ações e investimentos realizados pela Secretaria? Nós estamos agora reestruturando as nossas redes sociais. Além das redes sociais, eu tenho um diálogo muito aberto e muito ampliado junto à imprensa local. Então, assim, eu quero divulgar e passar para a população, porque, assim, às vezes a gente olha os problemas. E é necessário, porque os problemas têm que ser sanados, né? O contribuinte está pagando imposto. Eu não posso admitir que uma pessoa chegue à sua casa e ela tem um mato na sua rua. Hoje é uma realidade e que nós estamos lutando para vencê-la. Como eu disse, com tecnologia, com mais mão de obra, né? E nós vamos avançar. Mas, assim, eu penso que divulgar, mostrar para a população que o dinheiro que ela contribui está sendo bem investido, eu acho isso muito importante. Ampliando as nossas redes sociais e melhorando o diálogo com a imprensa local, que eu acho fundamental. Para finalizar, qual mensagem o senhor deixa aos produtores rurais e à população ubaense sobre o trabalho da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente? Eu quero agora me dirigir especificamente à população de Ubá, os produtores rurais da nossa cidade, os feirantes, os frequentadores da feira, que nós estamos extremamente empenhados
em fazer um trabalho que dignifique cada um de vocês, que melhore a qualidade de vida do cidadão baense e que leve dignidade a todos, né? Eu tenho certeza que eu não serei e nem tenho a pretensão de ser o melhor secretário, mas eu quero contribuir com o meu trabalho, com uma dedicação muito grande, junto à cidade que me acolheu e que me deu aquilo que eu tenho de mais importante junto à sociedade, que é o meu nome, e junto à minha vida, que são os meus filhos. Eu sou pai de 3 filhos, eu sou pai da Ana Beatriz, sou pai da Alice e sou pai do Joaquim, e sou esposo da Regiane. Então, eu preciso retribuir de alguma forma aquilo que a cidade de Ubá me deu. Então, vocês podem contar comigo, população baense, produtores rurais, que eu espero poder retribuir e prometo entregar muito trabalho. Espero que isso chegue verdadeiramente à realidade de vocês. Um forte abraço e contem comigo.